Bom, o índice ontem fechou no vermelho, foi um dia também de vencimento do contrato futuro, realização, mais um dia de realização aí de lucros, né, porque o último avanço que ele fez, apesar de ter voltado aqui para os 124.500, ele não voltou, não conseguiu estender a movimentação aqui, né, para a região do gap, e ontem acabou formando aqui, por enquanto, um triângulo simétrico. A gente está vendo aqui que a linha de compra, né, vai perdendo a força, mas ainda não tem reversão. Próximo nível de suporte que tem aqui para o índice é o 119. A gente vê aqui numa hora, tentando aqui reverter movimento. Vamos ver, né, para onde que vai aqui o índice, apesar de que o último movimento aqui de venda que ele fez, né, não foi muito forte, que a gente vê também pelo REC Nash. Então, ainda tem a possibilidade de voltar para cá mais uma vez, mesmo porque eu tenho uma mega barra aqui anterior, então tem grandes chances ainda de vir buscar esses níveis mais altos aqui em 123.500, deu 5 minutos. 5 minutos também ainda está sem tendência, né, porque o ADX continua aqui para baixo, mas pela linha de compra já ter cruzado aqui, vai voltando a ganhar força. Ainda tem todo esse fractal aqui para refazer, né, e voltar para o 119. Mas fechou em baixa ontem, foi um dia também de vencimento dos contratos, né, realização de lucros, mediante também os riscos ligados ao cenário fiscal do Brasil. Ontem o que liderou aí esse movimento mais fraco, né, o IBOV foi pressionado principalmente, né, por Petrobras, Vale e o setor dos bancos, né, inclusive Banco do Brasil corrigiu bastante, né, mesmo porque no início dessa semana anunciou aí o fechamento de algumas agências e também vai iniciar um programa aí de demissão voluntária. E isso, o fechamento das agências, a gente vem acompanhando aí, principalmente no ano passado, né? Itaú, Bradesco, a Caixa Econômica não fechou a agência, mas demitiu bastante gente. Então, um setor aí que está bastante pressionado e a tendência é piorar. Wall Street acabou fechando sem tendência ontem, né? Ontem foi o dia de livro bege, né, que é em relação às projeções aí do Fed, para política econômica, né? Além da pandemia também que vai pressionando, né, a destituição aí do Donald Trump, né, o pedido de impeachment, o processo de impeachment dele também teve bastante consequência e pressionou bastante o Dow Jones, né, encerrou em dia negativo, e S&P e Nasdaq fecharam em alta. Por enquanto, que vai pesando também para os Estados Unidos essa incerteza política, né? Vai sendo votado esse processo aí de impeachment para o Trump. Mas a esperança maior é com o governo aí do Biden, né, sobre um projeto ainda maior aí de estímulo, né, mais ajuda, um pacote ainda maior de estímulos, que vai limitando a correção aí para os mercados. Então, aqui fechou mais fraco. Hoje eu vou mostrar nos gráficos. Eu vou mostrar dois setores, né, que a gente vê aqui que está acima do IBOV, que é a indústria e materiais básicos. Inclusive, materiais básicos vem aqui no movimento ascendente já há bastante tempo, né, desde o mês de abril que ele vem saindo fora de todos os outros, né, vem na contramão aí de todos os outros, subindo bastante. Por quê? O que acontece aqui que parece que os países ainda estão dormindo, né, não acordaram ainda. Por quê? Olha quem está liderando aqui, né, a coisa, né? Está comendo pelas beiradas, está comendo quieto, está agindo, né? E os outros países aqui parece que estão dormindo, né? Estados Unidos principalmente. Tem Índia, tem Europa, e o Brasil, né, anda bem distante de todos os outros. O que a gente vê, né, o minério, os grãos, né, soja, milho,
cada vez batendo novas máximas. A gente também tem os metais, né, prata, alumínio, pela forte demanda da China, né, principalmente o setor industrial. E também, né, a exportação de carne, que a gente vê que o Brasil está exportando bastante, no ano passado exportou bastante, principalmente, né, carne de porco, né, principalmente para a China e Hong Kong, os maiores consumidores até então. Então, aqui, né, o Brasil ainda continua bem distante de todos os outros, e eu vou falar hoje sobre o setor de materiais básicos e indústria, mas, né, não vou falar do setor todo, claro, vou pegar as empresas que têm maior participação em cada um. Então, vamos colocar aqui, né, o setor industrial, vamos começar com Ambev. O que eu tenho aqui para Ambev? Ambev ainda vem trabalhando aqui nesse canal, né, que eu havia traçado. Agora aqui a gente vai se formando aqui uma cunha. Ontem fechou em 3,75 de queda, o movimento ainda é fraco, apesar desse avanço que a Ambev deu aqui no dia de ontem, né? Fechou aqui em 4,35, aliás, na quarta-feira, né? Na terça, fechou em 4,35. Ontem fechou em 3,75, mas por enquanto vai se mantendo aqui em R$16. Estou vendo a parada aqui numa hora, provavelmente ainda pode voltar hoje para cá, para esses níveis mais altos, pelo menos, né, nos 16,50. Estou vendo que ainda não tem tanta força o movimento, apesar, né, dessa continuação, extensão desse movimento não ser tão forte. E na semana, já chegou num ponto, né, de forte resistência, que é aqui os R$17, que eu também tenho a média de 200 passando aqui. Então, por enquanto, né, provavelmente a maior probabilidade aqui é entrar uma pequena correção para depois romper isso aqui. Já vai entrando aqui a rejeição nos níveis de 17. Por quê? Porque eu também tenho esse fundo anterior aqui, do dia 4 de novembro, né, de 2019 ainda. Tenho também o fundo de junho de 2018, ou seja, é uma região de força aqui, R$17. Deixa eu até marcar aqui. Ó, uma região que já foi testada várias vezes. 2015 também, né, passou vários meses aqui como forte resistência, e só conseguiu, aliás, fez falso rompimento em 2016, que foi setembro, formou aqui esse triângulo simétrico e reverteu. E só conseguiu voltar a superar isso aqui em julho de 2017. Então, é um setor também, setor das bebidas, comida e bebidas, que a gente vê, que eu sempre mostro também aqui para a Europa, está bastante fraco, está bastante pressionado ainda, porque principalmente aí com encerramento das atividades, né, com as restrições, claro também que é o primeiro a levar pancada, continuar levando pancada. Então, aqui, a probabilidade é que a Ambev volte para cá, para essas últimas máximas, pelo menos, né, até os 16,50 aqui, já no limite aqui desse fio traçado, que ainda não rompeu, só vai me confirmar rompimento quando sair aqui de 17, e tem todo esse vazio aqui no gráfico, né, para voltar a preencher. Então, por enquanto, ainda tem mais um repique antes de maior movimentação. Quando começar a romper isso aqui, tem esse primeiro nível de suporte aqui na região dos 14,50. Mas ainda tem todo esse vazio aqui para voltar a preencher, né? E no semanal, 14,50 é o próximo nível de suporte. Ela acabou fazendo aqui um pivô de alta em setembro e outubro, né?
no final de setembro aqui, aliás, dia 14, confirmou quando rompeu, né, o vértice, isso aqui, que era romper 14 aqui, setembro, na verdade, R$15, mas, entretanto, eu tenho uma zona de força ainda muito maior logo acima, que é o 17. Então, mais provável que entre essa pequena correção, pelo menos voltar para 14,50 antes de continuar. E o que tem no mês aqui para ela? Já vai entrando essa pressão, essa rejeição aqui mais uma vez, vendo que o BV ainda continua fraco, MACD histograma, portanto, ainda não tem reversão de movimento, ainda não tem a confirmação que vai continuar, portanto, mais provável entrar essa primeira correção, antes dessa possibilidade aí de rompimento. Uma hora, vai buscando a recuperação, né, porque corrigiu bastante ontem, provavelmente ainda tem retorno em 16,50 pelo menos. Então, o setor da indústria, né, a Ambev tem a maior participação, e a outra também, né, a queridinha VEG. VEG voltou aqui a romper a região de 84, está renovando o máximo, inclusive renovou ontem, né, subiu 0,23, fechou em 0,23, mas aqui, né, já começa uma cunhazinha se formando, já tem uma divergência de baixa aqui, então tem essa primeira correção até 87, na primeira perna aqui de correção, voltar para R$87. Está mostrando força, provavelmente ela vai renovar a máxima mais uma vez, né, antes de ter uma correção mais significativa, né. O principal suporte que ela ainda tem para voltar é aqui, mas quando o ativo, né, faz a primeira perna nem sempre é uma correção tão grande assim. Então, o mais provável é que ela pare aqui, comece a reagir nos 87 para voltar. Porque ela parou a máxima ontem em 91 e 91, portanto, né, tem grande chance de buscar 92, níveis acima ainda. Olha a semana. Ainda vai mostrando força, ou seja, vai me dando aqui, quando confirmar, né, realmente esses níveis, aqui, o rompimento de 91, né, porque aqui já o MACD histograma está me dando essa confirmação, começa a me dar essa confirmação com o cruzamento aqui das médias, então a tendência para ela é continuar. E no mês, aliás, a última projeção que eu fiz aqui para a VEG, né, era na região de 95. Então, ela pode voltar, né, pode continuar aqui, renovar a máxima para os 92, para quem sabe, posteriormente, entrar essa maior correção. Claro que a VEG, né, ela teve um bom desenvolvimento no último ano, que a gente viu aqui, que ela vem subindo bastante, né, ela que fez a pausa aqui nos níveis de 65, nesse intervalo, entre os meses aqui de agosto e início de setembro, e vem subindo, foi subindo bastante, né, foi se valorizando bastante, mas por quê? Pelo nível de exportação, pelo volume de exportação, né, porque esse alto rendimento dela foi por conta disso, e também está presente em outros países, né, não foi pelo mercado interno, não foi por conta do real, né. O real foi o que mais se desvalorizou dos mercados emergentes ano passado, foi o que mais se desvalorizou, pior desempenho, né, e se dependesse do mercado interno, onde é que ela estava? Então, é por isso, né, por conta disso, é que ela teve esse forte crescimento, se fortaleceu bastante. E tem grande chance de continuar, né, porque aqui vai me dando força também. Na semana, a mesma coisa. Essa última correção não foi tão forte assim, se estabilizou aqui no 71, deixou esse engolfo de alta, e na última semana fechou em mais de 18% aqui. Mostrou uma exaustão, porque não deixou sombra superior, mas entrou já essa correção aqui até 86,50, foi esse último nível aqui, continuou
Entretanto, vem trabalhando aqui nessa cunha, pequena cunha, tem uma divergência também pequena aqui de baixo, então tem esse retorno aqui, pelo menos nos 87. Aqui em 87 ela pode voltar, né, e fazer mais um avanço. Mais uma para o setor da indústria, que tem forte participação. Natura. Só que a Natura, né, a última análise aqui que eu fiz, ela está lateralizada praticamente, né, nesse intervalo aqui 52 e 47. Esses níveis aqui dos R$47, dos 52. Por enquanto, sem tendência isso aqui, né, mas essa última correção não foi tão significativa por enquanto, né, que ela vai fazendo aqui, ela fez mais um teste nos 47, por enquanto, forte suporte, nessa linha amarela aqui. O suporte principal é o 45, mas olha aqui, né, no dia 12, já mostrou exaustão mais uma vez, próximo a esse nível, porque eu tenho uma pequena região de gap também. Ontem, deixou aqui esse long leg doji, fechou em queda de 0,51. Então, para mim, olha, um doji, mais uma vez, né, e eu tenho um engolfo de baixa do dia 12. O mais provável aqui, como ela não consegue sair de 52, é voltar para cá, né, mais uma vez, para os 45. E aqui é que pode ocorrer a definição de movimento. Ou ela rompe isso aqui e corrige mais, ou ela avança. Mas para avançar, ela precisa sair dessa região de 52, que ela está no nível também importante aqui do FIBO, que é a retração de 61,8. A semana anterior, ela deixou um falso pin bar. Então, por conta deste candle também, a maior probabilidade que eu vejo é voltar para 45. Estão vendo aqui, né, que o MACD histograma já vai perdendo a força, além do OBV. Mas ainda não tem reversão. Reversão de movimento acontece quando ela romper isso aqui. Então, é bem provável, né, que ela volte para cá, porque não está com cara que vai continuar. Olha, no mensal também. O último mês fechou aqui em 4,15, fechou mais fraca. Eu também tenho uma pequena divergência de baixa aqui, então já deixou um falso pin bar, né, um ring-man aqui no mês passado, em dezembro. Esse mês está formando o outro, então tem grandes chances de vir buscar níveis mais baixos. Portanto, o 45, né, é a probabilidade maior que ela venha aqui para os 45. Aqui numa hora, né, a gente consegue ver aqui um triângulo ascendente se formando, aqui nos níveis de 51, 50. Mas, né, como vai mostrando rejeição desde o dia 6 nesses níveis, ó, já próximo aos 52, vendo aqui que ela não passa, provavelmente esse triângulo ascendente aqui vai ser desconfigurado. Se voltar a romper aqui os 49. Né? Já perdendo esse último nível aqui, de 49,50, ela já desfaz a figura. Portanto, continua a haver maior probabilidade de voltar aqui para os 45. E aqui é que a gente vai ver se ela volta e rompe isso aqui ou se corrige mais. Quando está lateralizado, mas o OBV vai mostrando a fraqueza aqui do movimento. E outra também tem forte participação, é a JBS. JBS que renovou máxima mais uma vez, aqui nos 25, mas ainda não confirmou, já está também nos limites aqui do Fibonacci. Eu já havia traçado aqui a cunha, mostrou indecisão ontem nesse nível, então pode voltar aqui para os 24, estão vendo que todos esses movimentos aqui que ela vem fazendo, vai se recuperando,
vai voltando para esses níveis mais altos, ainda é fraco. Então, ainda tem muita indecisão aqui para ela. Ainda tem uma força aqui pelos candles, mas, né, com esse spinning top de ontem mostrou alguma indecisão. Ela que abriu ontem também com um pequeno gap de alta, mas gap de exaustão, porque posteriormente foi logo fechado. Voltou a se aproximar dos 25, se recuperou, mas já mostrando a fraqueza do movimento. Então, provavelmente tem essa primeira correção para fazer, né? 24 é o próximo nível de suporte. Antes aqui, um possível avanço. Aqui na semana, a última correção que ela fez foi aqui nos níveis de 38,2, esse fio traçado. Aqui vai estar dependendo muito desse rompimento, né, da região dos R$26 para continuar. Ainda não tenho reversão de movimento, porque ela só vai reverter, né, para continuar aqui o movimento ascendente, quando sair, romper definitivamente o 61,8. E ela vem mostrando, né, rejeição nesse nível, esse bloqueio, desde 11 de maio. Ela não consegue sair daqui. O mês, por enquanto aqui, vai mostrando força. O BV ainda não me deu essa confirmação, porque eu preciso daqui, né, tratando-se aqui do MACD, eu preciso do cruzamento das médias para confirmar essa continuação. Portanto, depende muito do rompimento aqui dos 26 para ela continuar, né, para voltar aqui para os 32. Setor da indústria, né, maior participação são essas empresas. A carteira é muito grande na composição, então eu peguei as que têm mais peso, claro. Né. Para os materiais básicos, né, eu tenho Vale, tem maior participação. A Vale também pesou para o índice ontem. Foi um dia também de bastante volatilidade, né, por conta desse vencimento do contrato futuro, e provavelmente vai continuar até a próxima semana, que a gente tem na segunda-feira vencimento aí de opções. Assim como o dólar também, né, fechou em leve queda ontem, mas, vou colocar aqui, o dólar fechou em ligeira queda, né, ele que vem corrigindo bastante. Por quê? Porque chegou aqui no 5,50, numa retração de 61,8, então ele corrigiu ontem até os 5,25 praticamente, se aproximando aqui desses níveis, ó, 5,25, retração de 38,2, né, grande volatilidade também, mas aqui, né, também vai formando um triângulo simétrico. Então, como ele já está numa região importante, próximo aos 5,25, região de forte suporte, nível de 38,2, praticamente tem a possibilidade de voltar para cá, né, esses níveis aqui de 5,45 ainda, mais uma vez, né, porque eu tenho uma mega barra aqui do dia anterior. Então, tem grande chance de voltar para 5,40, para buscar essa recuperação. Mas também essa volatilidade, né, que a gente vê, tem espaço por conta de quê? Por causa do juro básico, né, no Brasil, que está na mínima histórica de 2%, é a taxa mais baixa, né, que os juros aí de países rivais, como México, Colômbia, África do Sul, que também tem atração aí de investimentos, mas aqui para o Brasil, acredito eu, né, esse retorno aí dos estrangeiros fica por conta
dessa fraqueza do dólar. Então, os mercados emergentes voltam a se tornar atraentes, claro, os ativos de risco, né? O apetite ao risco aumenta. Mas aqui vejo mais, para o Brasil, vejo mais, como se diz, especulação do que investimento, né? Porque ter um investimento no Brasil, ser empresário no Brasil hoje em dia, está bem complicado, né? Por conta do dólar, nesses patamares, nessa volatilidade, né? Porque você tem que tocar um negócio sendo impactado diretamente pela alta da moeda. Por isso que a gente vê várias empresas aí, principalmente setores frigoríficos, com altos rendimentos também, por conta da exportação, porque está tudo cotado em dólar, né? A VEG também, por conta de exportação, não é pela moeda, né? Pelo real. Então, para ser empresário hoje, tem que fazer mágica, né? E está bem complicado. Ontem, o setor de serviços, dados para o setor de serviços, que responde pela maior parte da atividade econômica aí no Brasil, cresceu para o mês de novembro, os dados foram positivos, foi crescimento pelo sexto mês consecutivo, né, e uma taxa, os dados aí acima da previsão. E, além disso, né, para o Brasil, quanto mais esse atraso aí da vacina, mais vai atrasando também a recuperação da economia, né, que eles esperam que seja já no início do ano, mas não é, gente. Primeiro semestre com certeza vai ser ainda bem prejudicado. A economia ainda vai ficar bastante impactada, principalmente no Brasil, porque ainda tem a piora da pandemia lá, que já ocorreu aqui, imagina para lá. Então, esses atrasos contínuos aí no lançamento da vacina vai minando cada vez mais uma possibilidade de recuperação da economia, né? O governo brasileiro continua ainda sob pressão, porque ainda não tem um programa de vacinação, a Anvisa ainda não aprovou nada, né? E os outros países, principalmente, né, recentemente foi a Argentina, já começou e o Brasil ainda nada. Então, a previsão para a economia do Brasil é que há um crescimento aí para o ano de 3,3, após uma contração de 5,7 no último ano. A maior parte da recuperação atribuída a efeitos de base, em vez de uma recuperação autossustentável. Quanto mais há essa pressão no Brasil, principalmente relacionada aí ao cenário fiscal, mais o vandalismo cresce, né, que a gente vê, pelo menos eu acompanho aqui nos noticiários, né, mais agitação social acontece. Por quê? O que a gente vê agora? Né? Inflação cada vez mais alta, devido à alta dos alimentos. A gente vê taxa de desemprego continua cada vez mais alto, que piora para a economia, o poder aquisitivo diminui, o programa aí do governo, né, ajuda, acabou, e eles ainda dizem que não é um risco elevado. Como que não? Cada vez mais piora, né? O vandalismo piora, né? As pessoas roubam cada vez mais, né? O que a gente vê assalto, por isso ninguém também aguenta ter nada no Brasil. Como que leva um negócio para frente? E a principal regra fiscal aí para o Brasil, né, que é não ultrapassar o teto de gastos aí do governo, né, segue comprometido, né, que é âncora para a credibilidade no mercado, né, segue comprometido com a redução da dívida, do déficit também, que o rombo do Brasil está bem complicado, né, cada vez maior, e, posteriormente, né, gera implicações aí negativas para o perfil do crédito do Brasil. Então, aqui está bem complicado, né? A violência cada vez está maior no Brasil, porque quanto mais a economia está pressionada, quanto menos poder aquisitivo as pessoas têm, mais, né, tem assalto, mais tem roubo, mais a criminalidade aumenta. E é tão preocupante quanto a questão aí do lado fiscal, né? Eles dizem que não, mas claro que é, porque a tendência é piorar.
Então, aqui para Vale, né, o primeiro nível de suporte que tinha aqui para ela, nessa região aqui dos 96, que eu comentei na última análise, ela ontem deixou um bull 180 aqui, foi esse último candle do fechamento, ainda tem grande chance de voltar para cá, porque ela também está numa região pequena região de gap, então, provavelmente, né, busca uma recuperação até aqui, antes de refazer esse fractal, e voltar aqui para 88, que é o próximo nível de suporte, que eu também tenho uma região de gap. Eu não tenho reversão ainda no movimento, apesar do MACD histograma estar aqui com topos cada vez mais baixos, mas ela tem essa recuperação para cá mais uma vez, voltar a se aproximar de 101, é o mais provável, né, que o candle que iniciou o movimento foi esse aqui. Aqui. Esse confirmou o rompimento aqui dos R$100 mais uma vez. Então, já começa a perder a força a pressão de venda, o movimento de venda começa a perder a força, e ela tem esse retorno aqui mais uma vez, né, para a região de 61,8 nos R$100. Então, tem essa recuperação para cá. Aqui a gente vai ver, né, se ela volta para refazer esse movimento, ou se ela vai renovar a massa. Vamos ver o que tem na semana. Na semana, por enquanto, eu tenho um gift, então uma correção normal após a forte movimentação da última, né? Mais de 16% aqui de alta, tá vendo que MACD histograma e OBV continuam dando força ao movimento. Então, a correção, por enquanto, aqui está limitada para ela. Para Vale. Né? Outra que tem forte participação também no setor de materiais básicos é Suzano. Suzano, na última análise, eu deixei aqui a projeção, próximo nível de resistência para ela, na região aqui de 63,50, o que ela fez aqui. Já entrou essa correção, porque no dia 11 deixou aqui um engolfo de baixa, só que ontem, né, vai se mantendo aqui no 59, que é a primeira perna, então ela está voltando para buscar recuperação. Para onde? Provavelmente ela volta mais uma vez aqui para o 62. Não estou vendo grande possibilidade dela voltar para cá para o 63 mais uma vez. Por quê? Porque ela já renovou máxima aqui na semana, estão vendo? E já vai deixando aqui um dark cloud. Então, se no fechamento dessa semana, o fechamento for abaixo aqui do 59, para a próxima, continua o movimento. Continuando o movimento, ela provavelmente volta para cá para os níveis de 52. Mais uma vez. Ó. Esses níveis aqui mais baixos, para voltar a buscar. Também tem uma ligeira divergência de baixa, o OBV já começa a perder força também. Então, aqui, primeiro, antes de refazer maior movimentação e maior correção, ela volta para cá, para o 62 pelo menos, depois refazer todo esse fractal aqui. Outra, né, GGBR. GGBR, né, também deixou aqui no dia 8. Não foi um dark cloud, né? Por quê? Porque fechou bem acima dos 50%. Mas ela já havia mostrado aqui a rejeição, a exaustão nos níveis, né, de R$30, que ela cravou aqui justamente, né, no dia 8, na abertura. Então, entrando aqui essa primeira correção. Só que aqui numa hora, né, já fez a primeira perna, inclusive aqui a última projeção, eu até vi a possibilidade de ela voltar para 29 no máximo e depois começar a entrar a correção, mas ela ainda avançou, conseguiu buscar os 30. Então, aqui entrou a primeira perna, né, dos 26,50, que eu tenho uma pequena região de gap aqui, no dia 6, aliás, dia 6 de janeiro. Então, já começa
a entrar pressão de compra, né, porque eu tenho nível de suporte, também tem uma região de força. Por enquanto aqui vai dando uma pausa. Vamos ver se ela vai se manter nesse nível, se ela vai voltar a romper 27. Porque se ela não voltar a romper os 27, a tendência é ela continuar aqui, estender essa correção até R$25, que é o primeiro ponto mais importante aqui para ela. Por enquanto, eu tenho um diamantezinho se formando aqui, nesse 1 hora, praticamente aqui, por conta desses 3 dojis seguidos, nessa região de força, consequentemente, me dá maior probabilidade de continuação do movimento prévio, por isso, né, pode vir aqui a se aproximar dos 25, para começar a buscar recuperação. Ó, estão vendo aqui? Divergência escondida numa hora, ou seja, continuação do movimento prévio, porque ela ainda tem esse vazio no gráfico para voltar a preencher, então tem grandes chances de hoje continuar esse movimento aí. Vide encontro a média de 200 na região de R$25. Na semana, por enquanto, né, tem também um gift, porque o movimento ainda está contido aqui, né, na semana anterior, no candle anterior, que foi forte também, movimentação forte, 19% de alta. Então, o principal nível de suporte, e o nível mais próximo é 25, mais provável dela ainda testar, né, antes de voltar para cá. No mês, GBR já começa a entrar pressão vendedora, porque olha quantos meses que ela vem subindo, né, sem parar aqui, sem correções significativas. Desde que fez o fundo aqui em abril, na verdade, março. Abril já deixou um sidebar na região de R$8, que foi fundo também de abril de 2017. Forte suporte aqui, onde ela parou. Cravou nos R$8, deixou um sidebar e vem subindo bastante. O setor de materiais básicos, né, que a gente viu aqui no gráfico, né, vem se destacando desde essa época, desde abril. Vem se distanciando aí de todos os outros. Então, aqui para a GBR, continuação aqui do movimento. E a CSN também, né? Outra tem grande participação aí, né, no setor. A CSNA ainda conseguiu avançar aqui no dia 8. No dia 12 também renovou máxima, aqui em 39,50, não rompeu o nível, fez máximo 39,63, mas ela já vem mostrando exaustão desde o dia 7. Mostrou exaustão aqui nessa região de 39, depois deixou o hangman. No dia seguinte, no dia 11, deixou um sidebar. Ontem, aliás, no dia 12, deixou aqui a estrela cadente, e ontem acionou. Então, a probabilidade aqui, projetando esse hangman, é em 34 e 20. Então, se aproximar aqui do número inteiro, próximo nível de suporte para a CSN. Deixa eu colocar aqui os R$34. Ela também tem um grande vazio no gráfico para voltar a preencher. A gente vê ali a disposição da média, 200, né, onde anda, com os níveis de R$18. Só que ontem ela acionou estrela cadente, né, porque aqui, para acionar esse hangman, começar a entrar maior correção, ela precisa perder os 36, né, que ela ainda nem testou. Por isso, já começou a reverter. Então, provavelmente, ela pode voltar para cá mais uma vez. Aqui em 38,50, antes, né, de começar uma movimentação maior aí de correção. Porque o candle de ontem também, apesar de ter fechado em 4,81, mostrou exaustão justamente aqui nos 36, tem uma pequena região de gap. E praticamente ela deve ter feito aqui o 100% dessa estrela cadente. Justamente. Se aproximar dos 36, tá vendo? Portanto,
possibilidade é de que ela comece a reagir hoje, buscar recuperação aqui, pelo menos em 30, até 38,50, voltar para cá. Voltando para cá, como eu já tenho muita sombra nos candles aqui, né, forte resistência, e essa exaustão do dia 7, pode já ser o limite aqui das máximas dela, e começar a entrar correção maior. Na semana, ó, vendo que ela renovou máxima, portanto, tem grande chance de maior correção aqui, ela voltar para esses níveis mais baixos. E no mês também ela vem subindo bastante, vai entrando essa pressão de venda, e o primeiro nível de suporte, por enquanto, é 34. Ela só vai reverter tendência quando ela voltar a romper esses níveis aqui dos 30. E aí sim que ela vem, ela pode voltar para preencher esse vazio aqui. Olha uma hora. Estão vendo que ela tem todo esse fractal aqui para refazer, né? Portanto, é bem provável que ela volte para 34, mas, né, vai perdendo aqui a força, movimento de venda, mostrou exaustão pelo diário ontem com o candle sem sombra inferior, então tem grande chance de voltar para cá para repique hoje, 38,50 pelo menos, e depois sim entrar maior movimentação. Vendo que mostrou exaustão aqui. E ontem, né, no último vídeo, uma pessoa comentou falando sobre projeção, né, se eu tinha alguma projeção para Embraer e para Goal. Bom, Embraer, inclusive nesse vídeo, está lá a projeção para Embraer, a última análise. Embraer, a possibilidade dela, né, é vir para cá, para os R$10, é a próxima resistência. Resistência é essa, nível esse, né, que a gente vê aqui, né, acompanhando, que ela tem bastante dificuldade de ultrapassar, que também é o 38,2 do Fibonacci traçado aqui, de toda a correção que ela fez do ano passado. Ela está em dificuldade de ultrapassar desde 24 de março. Né? E ela fez fundo, começou a fazer fundo em maio. Né? Portanto, depois, em junho, ela fez mais um teste, não passou. Entrou muita correção para ela, que ela voltou para cá, por 5,90. A última tentativa foi 4 de dezembro, que ela nem chegou a testar o nível, por isso voltou a corrigir. Nos últimos movimentos, ela vinha flutuando nesse triângulo simétrico, rompeu no dia 12, ontem renovou máxima aqui, né, máxima das máximas anteriores, entretanto, né, tá no mesmo nível das últimas movimentações, aqui em 9,40, portanto, o máximo que ela tem para fazer, por enquanto, é R$10. Praticamente, né, eu tenho um fundo duplo aqui, nessa região de 5,90, né, os R$6 que ela não perdeu. Mas aqui ela só vai reverter a tendência, né, quando ela sair de R$12. Por quê? Eu tenho um possível fundo duplo e o vértice dele anda aqui, nessa região de 10, né, os 10,50 praticamente, que foi a máxima aqui de 8 de junho, nos níveis aqui de 10,50. Mas não me basta que ela rompa isso aqui, porque logo acima eu tenho uma zona importante que é o 12. Então, enquanto ela não sair daqui, ela não consegue avançar. E ainda assim com o limite desse avanço. O limite fica aqui na região de 16,50 para vir de encontro à média. Estão vendo aqui que ainda é a primeira tentativa de recuperação dela, portanto, no máximo que ela pode fazer, ampliando o movimento, saindo dos 10 é 12, porque olha o ABV e MACD histograma onde anda. Né? Ainda está muito longe, né, de reverter qualquer coisa aqui. Portanto, é a primeira tentativa de Embraer. Né? O setor ainda está bastante fraco e vai continuar. Então, no máximo, R$10 por enquanto para ela. Ela ontem já deixou aqui na abertura um engolfo de baixa.
Portanto, o máximo que ela tem para fazer, se ela continuar, é R$10. Voltar para esses níveis aqui, nas últimas máximas de dezembro, do início de dezembro. OBV não me confirma ainda, nem MACD histograma, né, apesar dos fundos mais altos aqui. Portanto, vamos ver o que ela vai fazer, né, se ela vai dar continuidade, ou se ela volta para cá, porque a média de 200 segue flat aqui nos 8. Também região super importante para ela, foi também de muita resistência durante bom tempo. Que eu marquei errado aqui, que não tem nenhuma cunha aqui. Confunde muito, né? E se ela continuar, vai vir para cá no máximo por enquanto, né? Na minha perspectiva, essa é a projeção. Agora, Goal. Goal, né, também deixou em engolfo de baixa aqui um falso pin-bar e, ao mesmo tempo, um engolfo de baixa no dia 8, quando veio buscar aqui R$13, não confirmou o rompimento. Já no dia anterior, no dia 7, mostrou já a exaustão nesses níveis. Fechou aqui em 1,68, né, deixou esse engolfo de baixa, falso pin-bar também. E aqui, primeiro nível de suporte para Goal é 11,50. Apesar de que ela está aqui numa pequena região de gap, em R$12, então já começou a entrar uma pequena pressão de venda, só que, olha esse movimento, assim como eu mostrei, acho que em GGBR, olha esse movimento aqui. Isso aqui, né, pequena pausa que ela está dando, mas a probabilidade é de continuação. Ó. Olha o vazio no gráfico que ela tem para voltar a preencher. Estão vendo aqui? Eu tenho a mega barra, né, na abertura do dia de ontem. Portanto, se ela fizer uma recuperação, no máximo vai ser na abertura aqui, vai ser no máximo em 12,50. Pode deixar um pivô de baixa para depois, né, continuar o movimento prévio. Mas, né, para mim, a maior probabilidade é ela continuar esse movimento. E tem até 11,50, né, como primeira perna aqui de correção. Vamos ver se ela já fez 100%. Justamente, né, já se aproximou aqui dos R$12, já veio testar 11,90, então praticamente já fez 100% aqui desse engolfo. No máximo, o repique dela fica em 12,50, mas a tendência é continuar a correção, estender aqui até 11,50, porque na semana, ó, eu tenho um gift, né, um side bar aqui. Enquanto o Goal não confirmar rompimento dos R$13, ela não sai, ela vai entrar maior correção. Eu também tenho uma pequena divergência de baixa, né, mas nada de reversão, nada que me indique correção mais forte. Por enquanto, está limitada aí em 11,50. Se ela conseguir superar R$13, próximo nível de resistência para ela, próxima máxima, fica nos 15. 14,76, que seria aqui 100% desse inside bar. Fica aqui. Olhar o mês. Na zona de R$13, por que começou a entrar a pressão de venda? Porque eu tenho aqui a média de 200. Então, ela está aqui pendurada, né? Já vai formando aqui uma estrela cadente no mensal. E ela também vem subindo bastante, né? Fez o inside bar, reverteu aqui o movimento. E onde que ela está nas retrações, né? Se a gente puxar a FIBO, onde que ela se encontra? 50%. Então, por enquanto, primeira tentativa de reversão.
tem grande possibilidade dela voltar para cá, né? Para esses níveis aqui mais baixos, pelo menos em R$8 mais uma vez. Tem grande possibilidade. Portanto, né, a primeira perna de correção está limitada aqui, nos 11,50. Ela só vai reverter tendência se voltar a romper aqui essa região de R$10. Na verdade, é isso mesmo. Quer dizer, não é esse nível aqui, é esse aqui, é o penúltimo. E aí, o que vai acontecer? Ela perdendo esses níveis aqui, fica em 10,50 por causa desses topos aqui. 10,50 é mais fiável, claro. Região mais forte. Se ela perder essa região aqui de 10,50, né, aí vai completar esse vazio aqui do gráfico. Toda essa estrutura aqui para refazer, todo esse fractal, esse movimento para refazer, justamente nos níveis de R$8. Mas, por enquanto, o primeiro suporte fica aqui nos 11. Ela, né, praticamente, a probabilidade maior que ela continue a correção. E, na minha perspectiva, né, na minha análise, essa é a maior probabilidade para ela. Espero que ajude quem perguntou, né, se vai se posicionar ou se está posicionado. Essa é a minha visão aqui para o gráfico.